Dom António Prior do Crato nasceu em Lisboa em 1531 e era filho natural do infante Dom Luís e da cristã nova Violante Gomes, chamavam-lhe a Pelicana. Era, portanto, neto de Dom Manuel. Foi aclamado rei de Portugal em 19 de junho de 1580, aqui em Santarém, e morreu em Paris em 26 de agosto de 1595. Foi um extraordinário patriota, um homem que, por força das circunstâncias, da diferença de forças, da divisão do reino, não foi mais do que um monarca de passagem. Reinou muito pouco tempo, mas deixou gravado o seu nome na história como um exemplo de amor a Portugal. Filho natural que era, e como sucedia muito com os filhos naturais na alta aristocracia, foi encaminhado muito cedo para a carreira eclesiástica. Estudou na Penhalonga, em Guimarães, em Santa Cruz, em Coimbra, onde acabou os seus estudos em 1548, e depois, porque realmente havia um grande interesse do infante Dom Luís em que ele abraçasse a vida religiosa, foi estudar nos jesuítas em Évora. E aí começou uma relação, primeiro de grande amizade e depois extremamente tensa, que se chegou mesmo à inimizade total com o seu tio, o cardeal Dom Henrique. Aliás, durante a regência do cardeal Dom Henrique, mesmo depois de, por interferência do infante Dom Luís, Dom António ser prior do Crato, portanto, prior na ordem do Hospital. Durante a regência do cardeal Dom Henrique, como vos disse, no período que antecede a subida de Dom Sebastião ao trono, Dom António foi perseguido, chegou a ter que se exilar em Espanha. E quando Dom Sebastião subiu ao trono, foi um dos grandes amigos do monarca. Amigo, confidente, esteve com ele nas suas aventuras africanas e com ele esteve também na Batalha de Alcácer Quibir, onde acabou por ser feito prisioneiro. Paga o seu resgate, regressou ao reino e foi um dos pretendentes à coroa de Portugal. Muito embora um pretendente que não tivesse o apoio do cardeal Dom Henrique, que nem sequer queria que ele fosse pretendente à coroa, a verdade é que foi. Teve ao seu lado a força do povo,
E teve ao seu lado a força do povo humilde, do povo verdadeiramente patriota, que naquela altura se entregou devotadamente à causa da independência e da liberdade de Portugal. Vencido na Batalha de Alcântara, teve que fugir, exilar-se. Entre 1580 e 1583 foi rei também, porque a bandeira nacional continuava arvorada nos Açores, sobretudo na Terceira. Depois, tentativas esporádicas de vir recuperar a coroa fracassaram. E Dom António I, o prior do Crato, morreu em Paris em 26 de agosto de 1595. Foi sepultado no convento de São Francisco, mas durante a Revolução as suas cinzas foram profanadas pela turba revolucionária e espalhadas, sabe Deus por onde. Também o coração que ele tinha oferecido à Igreja da Ave Maria de Paris e que depois foi levado para a Câmara Municipal durante a revolta da Comuna de Paris em 1871, com o incêndio do Hotel Ville da Câmara Municipal. O coração também se perdeu. Perdeu-se tudo quanto era material, mas ficou para sempre o espírito de um patriota insigne, de um homem que tudo deu pela pátria e que procurou que ela não caísse debaixo do domínio estrangeiro. O Duque de Alba recebera a ordem para invadir Portugal. Filipe II mandava-o à conquista de um trono que julgava seu por direito e sabia que tinha o apoio da nobreza, na sua grande maioria, da quase totalidade da burguesia enriquecida, que se importavam muito mais com o seu dinheiro, os seus negócios e o seu bem-estar, do que com a liberdade e independência da pátria. Sabia também que contra ele se iria certamente levantar o prior do Crato e que ao lado do prior do Crato estaria o povo, a arraia miúda, sem qualquer valor militar, alguma nobreza e alguma burguesia que já se tinham declarado a favor da causa nacional. O plano do Duque de Alba para conquistar Portugal era simples e muito bem pensado. Usando a sua esmagadora superioridade militar, invadiria o Alentejo, enquanto uma esquadra comandada pelo Marquês de Santa Cruz saía de Cádiz e ia esperar a força de invasão a Setúbal. Aí, as tropas embarcariam na esquadra e seriam desembarcadas a norte de Lisboa. E depois era uma questão de caminhar sobre a capital e tomá-la praticamente sem luta. Quando Filipe II passou a revista às suas tropas em Badajoz e as mandou passar a fronteira, Dom Sancho d'Ávila, Dom Fernando de Toledo, os tércios batidíssimos da Guerra da Flandres com mais de 100 batalhas em cima, os governadores do reino não deram ordem para lhes resistir. Estavam feitos com a Espanha. Era uma traição. Cheirava a traição por todos os lados. E assim caiu Elvas, Moura, Arronjo, Porto Alegre. E entraram os espanhóis pelo Alentejo dentro. Foi então que aqui em Santarém, Febo Muniz e o Bispo da Guarda
com o povo numa revolta patriótica, aclamaram rei Dom António Prior do Crato. Um patriota, António Baracho, amarrando um lenço branco na sua espada, gritou real, real, real por Dom António, rei de Portugal. Era 19 de junho de 1580 e perante a diferença de forças esmagadora, Portugal ia jogar o seu destino num combate completamente desigual. Dom António entrou em Lisboa em 23 de junho de 1580. O povo, a raia miúda, recebeu-o em delírio. Mas os comerciantes, os homens do dinheiro, a grande nobreza, ou fugiram, ou lhe fecharam a porta. Prior do Crato, Dom António I, rei de Portugal, porque foi rei de Portugal, não tinha meios para levantar um exército, nem meios, nem tempo. Aí vinha o inimigo pelo chão sagrado da pátria dentro. Deitou mão dos diamantes que estavam guardados para os resgates dos prisioneiros de Alcácer Quibir. A Setúbal foram o governador de Lisboa, Telo de Menezes, Diogo Pacheco e Martim da Câmara, o jesuíta que tinha sido valido e grande amigo de Dom Sebastião. Com eles foi também Dom Francisco de Portugal, ver se os levava a aclamarem Dom António. E Setúbal aclamou Dom António. A esquadra do Duque de Alba passou por ali. O exército ainda não tinha chegado. Mas é claro, o Marquês de Santa Cruz fundeou, o exército chegou e não havia força que lhe pudesse resistir. Embarcaram e navegaram para Cascais. Governava Cascais Dom Diogo de Menezes, herói da Índia, um patriota sem mácula, um português de lei. Tinha às suas ordens 4.000 homens para defender aquela região da costa. Mais abaixo, São Julião da Barra também dera voz por Dom António Prior do Crato, agora Dom António I. Desembarcaram as tropas do Duque de Alba em Cascais. O combate foi terrível. Fechado na cidadela, Dom Diogo de Menezes procurou resistir com um heroísmo único. Mas era impossível. A praça caiu. E o Duque de Alba, fazendo jus à sua fama, fazendo jus ao horror que tinha deixado na Flandres, não teve mais qualquer decisão senão mandar degolar o heróico Fidalgo no dia 2 de agosto de 1580. Lisboa, que logo que os espanhóis chegaram a Almada no dia 24 de julho, entraram em pânico, porque os espanhóis vieram em duas direções, uma diretamente de Setúbal sobre a Almada e outra na esquadra para virem desembarcar em Cascais. Lisboa entrou em pânico. Dom António conseguiu reunir um exército pequeno, bisonho, mal armado, e foi com ele tentar parar a avalanche espanhola que aí vinha ao longo da costa. Caía São Julião da Barra e avançavam os espanhóis sobre Belém. Dom António dispôs o seu exército na Ribeira de Alcântara, onde agora está a Avenida de Ceuta, apoiado no rio, e o mais que podia, estendido para defender
o caminho para Lisboa. O Duque de Alba chegou ao Mosteiro dos Jerónimos à noitinha do dia 24 de agosto. Fez ali o seu quartel-general. E no dia seguinte, com a esquadra, descendo o rio e bombardeando a linha portuguesa, e com Dom Sancho d'Ávila envolvendo o flanco direito do exército do Prior do Crato, aniquilou a resistência portuguesa em muito pouco tempo. A derrota de Alcântara foi verdadeiramente catastrófica. 25 de agosto de 1580. O Prior do Crato fugia para o Tujal, do Tujal para Santarém, de Santarém para Coimbra, perseguia o Dom Sancho d'Ávila. Coimbra deu voz por ele, mas Aveiro recebeu Dom Sancho d'Ávila. Começava o país a dividir-se, começava-se a perder a ilusão, a confiança. Lisboa recebeu o Duque de Alba. E Dom António foi para o norte. O Porto dera voz por ele. O Minho também. Frei Bartolomeu dos Mártires, traidor arcebispo de Braga, perdoai-me que assim lhe chamo, porque o era, fugiu. Só o povo estava ao lado de Dom António. Não havia mais nada nem mais ninguém. Refugiou-se em Viana, depois no Paço de Danha, para passar o Lima, fê-lo às cavalitas do seu criado, Tomé Cacheiro. E depois, numa aventura miraculosa, como é que ele não foi preso? Como é que ele não foi apanhado? Guardado pelo povo mais humilde e mais patriota. Conseguiu chegar a Setúbal e daí embarcar para a França, para o exílio. Tinha preparado o exílio outro patriota insigne, Dom Francisco de Portugal. Meus amigos, começavam 60 longos anos de União Ibérica. União Ibérica. A pátria estava de luto. Coube então a Martim Vasques da Cunha a defesa do infante Dom João. E de tal forma a fez que o Novas Pereira, extremamente exaltado, guerreiro dos pés à cabeça, sussurrou a João das Regras que talvez fosse melhor matá-lo. João das Regras não aceitou e dissuadiu de tal loucura e tomou novamente a palavra e exibiu diante das cortes de Coimbra uma carta de Inocêncio VI em que proibia determinantemente o casamento de Dom Pedro e Inês de Castro. E acabava dizendo: melhor fora não ter que provar isto na praça pública. Aclamava-se rei o mestre Davis, mas mesmo assim o mestre não queria aceitar a coroa. Dizia ele que não a podia pôr em risco no guerrear iminente que se avizinhava das fronteiras. Quiseram dissuadi-lo os procuradores do povo
e acabou por dissuadi-lo no Novas Pereira, dizendo-lhe que o exército não se podia bater às ordens de um simples cavaleiro. Aceitou o mestre Davi ser rei e aqui, nesta cidade de Coimbra, a velha capital da monarquia, foi aclamado como Dom João I. Era o dia 6 de abril de 1385 e nascia, na margem do Mondego, a gloriosa dinastia Davi. Chegava ao fim a Batalha de Aljubarrota. 4.000 castelhanos, franceses, cascões focavam este campo de batalha. Mortos numa catástrofe militar como Castela, não sei se alguma vez teria tido em toda a sua história. O rei em fuga para Santarém, onde embarcou na esquadra que ali estava a caminho de Sevilha. Prisioneiros, guerreiros fugidos em todas as direções. Uns fugiram na direção de Alcácer. Os frades do convento na ponte da Chiqueda. Outros, reza a lenda, que dentro de Aljubarrota se terão escondido dentro de um forno numa padaria e que a padeira, Brites de Almeida, uma mulher algarvia, terrível, diziam que tinha 6 dedos em cada mão e que tinha uma vez sido pedida em casamento por um andaluz numa feira e disse-lhe que aceitava casar com ele se a vencesse num duelo de vara-pau, matou-o no duelo de vara-pau. E diz a lenda que essa padeira matou os 7 castelhanos com a pá do forno. O nosso pobre Vasco Martins de Melo, o moço que tinha jurado que em caso de vitória iria pôr a mão no ombro do rei de Castela, morreu no meio dos castelhanos para cumprir essa promessa. Mas outra promessa, na manhã da batalha, ainda na primeira posição, Dom João I tinha agarrado num arco e numa flecha e, virado para o sítio onde estava o inimigo, lançou a flecha para o ar fazendo um voto à Virgem, que se ganhasse a batalha no sítio onde aquela flecha caía, pois nesse sítio mandaria construir um mosteiro em honra da Virgem. Lá está ele, o mosteiro da batalha. Nos despojos apanhados do lado castelhano, um oratório de prata lavrada foi levado por Dom João I para a igreja Nossa Senhora da Oliveira, que está em Guimarães, onde ele foi a pé em ação de graças pela sua vitória transcendente neste campo de batalha. Portugal tinha vivido um momento imortal da sua história. A vitória portuguesa ecoou por todo o mundo de então. Chamaram-lhe a Batalha Real. Meus amigos, os pais que aqui tragam os filhos, os professores que aqui tragam os alunos, que venham aqui e que lhes contem, para que de geração em geração os netos dos nossos netos um dia contem aos seus netos que numa segunda-feira, 14 de agosto de 1385, Portugal se afirmou como nação no campo de batalha de Aljubarrota. Que aí a Ceuta. E há quem diga, nos cronistas árabes, que a população convenceu-se que os portugueses vinham saquear Ceuta e que se iam embora. Mas não, os portugueses vinham para ficar e ficaram. Iniciava-se o saque, que maravilhou a soldadesca, eu nunca tinha visto nada igual. Mobílias, preciosidades, joias, ouro. Quando tudo acabou, na mesquita transformada em igreja, Dom João I armava cavaleiros os seus filhos Dom Duarte, Dom Henrique e Dom Pedro. O tempo foi passando e em 1418 chegou
a Portugal a notícia de que os reis de Fez e de Granada se juntavam para vir reconquistar Ceuta. Ou seja, Ceuta era de tal forma importante que aquilo que eles se convenceram de que os portugueses vinham para a saquear e ir-se embora não se tinha verificado. Os portugueses vieram para ficar e ficaram. Os ataques a Ceuta sucediam-se. Defendia brilhantemente Dom Pedro de Menezes. E Dom João I mandou que viesse uma força socorrer Ceuta. E essa força trazia Dom Henrique, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom João. Já vinha o infante Dom João nessa força. Aqui chegaram, aqui restabeleceram ou normalizaram, digamos, a situação. Dom Pedro de Menezes continuou o fronteiro de Ceuta e regressaram o exército e a esquadra a Portugal. Só que o homem que aqui tinha vindo, o Duque de Viseu, Dom Henrique, o homem que aqui chegou em 1418 para ajudar a defender Ceuta, quando voltou para Portugal, não era o mesmo. Era um homem completamente diferente. Calado, introvertido, metido com ele, sempre a ler, a escrever, pensativo, misterioso quase. O que é que se teria passado? À procura do desconhecido no mar, mandou o infante naquele ano de 1418, João Gonçalves Zarco e um Tristão, a que depois juntou os nomes de Vaz Teixeira, Tristão Vaz Teixeira. Navegaram no oceano, estiveram perdidos, até que descobriram uma ilha. Chamaram-lhe Porto Santo. Seria essa a ilha de que João Morales, em Ceuta, falara ao infante? Regressaram e o infante achou que aquilo era muito pouco. E no ano seguinte, 1419, mandou-os mais além, mais além. Com eles ia Bartolomeu Postrelo. Levavam uma coelha cheia e chegaram a Porto Santo, onde deixaram a coelha, e navegaram direitos às nuvens que sistematicamente se amontoavam no horizonte. Furaram essa cortina de nuvens e descobriram uma ilha maravilhosa. Chamaram-lhe a Madeira. Em 1 de novembro de 1431, aqui, do outro lado de Lisboa, na colina do Carmo, num convento, morria Frei Nuno de Santa Maria. Rodeava-o a corte, rodeava-o o amor de um povo inteiro. Tinha sido o maior capitão da história de Portugal, com o nome de Nuno Álvares Pereira. Fora um gênio militar, um patriota de eleição. E morria feliz. Morria no meio daqueles por quem tudo dera pela sua liberdade e a sua independência. Lá do Algarve, do seu rochedo de Sagres, o infante mandava ao mar o comendador de Almorol, Gonçalo Velho Cabral, seu companheiro em Ceuta. Ia à procura da Atlântida, perdida no Atlântico, em que o infante tanto acreditava. E em 14 de agosto de 1432 descobre a ilha de Santa Maria. Em 29 de setembro, a ilha de São Miguel. E uma a uma, em 432 e 1433, vai descobrindo os Açores. E chamou-lhe Açores, porque era essa a ave que voava nos céus das ilhas descobertas. Foi ele, Gonçalo Velho Cabral, o primeiro capitão donatário daquele arquipélago. 14 de agosto de 1433. À força de remos, num barco, onde vêm os infantes, os grandes cavaleiros da corte, atravessa o Tejo, um verdadeiro espectro, na hora da morte.
É uma pálida sombra daquilo que um dia foi. É Dom João I, que quer vir morrer na sua querida Lisboa dos Sete Oiteiros. Trazem-no para aqui, para a Alcáçova do Castelo de São Jorge. Diz a lenda que à hora da morte, naquele 14 de agosto de 1433, quis ouvir da boca de Frei Gil Lobo, como uma oração fúnebre dita em vida, a história do dia mais glorioso da sua vida, o dia da Batalha de Aljubarrota. Cumpriam-se 48 anos sob a grande batalha decisiva da nossa história. Morria Dom João I, o fundador da dinastia de Viz, o homem que nos porão de São Jorge comandara o exército que tinha salvo a pátria e tinha garantido a sua independência. Se algo se pode dizer deste homem, é isso mesmo. Devemos-lhe o ser quem somos. As Cortes de Leiria duraram 12 dias. Nelas apareceram 4 opiniões diferentes, fundamentalmente 4 opiniões diferentes. Perante isto, Dom Duarte suspendeu as Cortes. Não chegou a qualquer conclusão e comprometeu-se a procurar uma forma de libertar o irmão sem ter que entregar Ceuta, porque essa, no fundo, era a opinião da nobreza e do clero. Não entregar Ceuta. Convocou para a corte o infante Dom Henrique, que estava no Algarve. O infante não veio, ele foi ao encontro do infante, encontraram-se em Portel. E o infante Dom Henrique criticou-o, e criticou-o duramente, dizendo-lhe que se tivesse levado os 14 mil homens para Tânger que tinha pedido, agora o infante Dom Fernando estava a gozar da sua glória e não metido numa enxovia em Fez. E pediu também o infante ao rei mais homens para tentar outras aventuras noutras praças do norte da África. Os procuradores do povo saíam de Leiria com a certeza de que a nobreza e o clero não apoiavam o infante Dom Pedro. O infante Dom Pedro não era querido nem por uns nem por outros. Dom Duarte sentiu-se acabar. A tristeza, a doença minavam-no. E veio para aqui, veio para tomar. Em Fez, o infante Dom Fernando apodrecia num cárcere. O Moro, o Lazaraque, que lhe importava a ele Ceuta? O que ele queria era o ouro. E de Portugal não chegava qualquer resposta. A vida do infante Dom Henrique estava perto do fim. O grande impulsionador, o gênio organizador da epopeia das descobertas, ainda conseguiu ver os seus navegadores em 1458 navegarem a Senegâmbia. Foi o caso de Nuno Fernandes de Beja, João Gonçalves Ribeiro e Diogo Gomes. Em 1460, Diogo Gomes e António da Nola navegaram no Golfo da Guiné e ainda entraram no arquipélago de Cabo Verde. Mas a 13 de novembro de 1460 morria o infante Dom Henrique. Com o seu gênio, com a sua obstinação e o seu espírito de missão, a que se dedicou de corpo e alma, legava a Portugal a Madeira, os Açores,
parte de Cabo Verde e parte da costa da África até à Serra Leoa. O seu herdeiro, o infante Dom Fernando, irmão de Dom Afonso V, herdou a sua imensa fortuna, mas nada do seu gênio e muito menos da sua glória imortal. Ainda assim, custeou algumas viagens, algumas explorações. Ainda em 1461, Diogo Afonso navegou no arquipélago de Cabo Verde. Em 1462, Pedro de Sintra navegou na costa africana, mas nesse mesmo ano de 1462, o veneziano Cadamosto abandonou Portugal e os descobrimentos quase que caíram no esquecimento. Fica, no entanto, a lembrança eterna do navegador. Navegador que aqui está sepultado na capela do fundador do Mosteiro da Batalha. Intervém então Alexandre VI, o Borja, o Papa, amigo dos reis católicos, e a quem os reis católicos pedem intervenção porque não estavam absolutamente nada interessados numa guerra com Portugal. E Dom João II, em boa verdade, também não estava nada interessado numa guerra com a Espanha. Já chegava de guerra naquela altura. E aparece a proposta daquilo que é chamada a linha de Alexandre VI. E a linha divisória de Alexandre VI, o meridiano de polo a polo, que passa 100 léguas ao ocidente de Cabo Verde. E essa linha convém a Portugal. Inicialmente, Dom João II não diz nem que sim nem que não. Reúne-se com os seus cosmógrafos e diz que não aceita. E cresce a tensão entre Portugal e a Espanha. E esta linha, que é traçada em 4 de maio de 1493, origina a reunião que aqui se faz no início de junho de 1494. Dom João II está muito doente, já pouco lhe resta de vida. Vêm representar Portugal aqui a Tordesilhas 3 homens que o nome, meus queridos amigos, tem que ficar gravado em letras de ouro na história científica de Portugal. São Rui de Sousa, Aires de Almada e Estevão Vaz. E esses 3 homens vêm aqui e, num duro debate com os cosmógrafos espanhóis, levam a que a linha de Alexandre VI seja passada para 370 léguas ao ocidente da ilha de Santiago, em Cabo Verde. Porquê? As explicações são várias. Aqui em Tordesilhas encontrei algumas. Porque era a única maneira da navegação da mina não interferir com os direitos da Espanha. Porque, quem sabe, talvez que nos tempos da Coruja, Dom João II soubesse de mais qualquer coisa. Desse mais qualquer coisa que os seus navegadores, muito em segredo, lhe diziam, e que ele arquivava, fechava, escrevia e depois deixou em testamento ao rei venturoso, àquele que lhe sucedeu pouco tempo depois, Dom Manuel I. Eu estou em crer que era o conhecimento do Brasil. Aquilo que Bisagudo tinha desenhado no mapa. Aquilo que João Afonso do Estreito e Fernão Dulmo tinham visto bem perto. E aquilo que
Meus queridos amigos, já no reinado de Dom Manuel I, o grande Eduardo Pacheco Pereira tocou em 1497, porque tocou. Só quer dizer que na altura do Tratado de Tordesilhas, Dom João II, o príncipe perfeito, talvez o maior monarca da história de Portugal, sabia da existência do Brasil e jogou com ela nessa primeira grande Assembleia Internacional, onde, meu Deus, no século XV, Portugal e a Espanha mandavam no mundo. Quando já em 1494, Dom João II estava no fim, o cardeal Alpedrinha mostrou-lhe todos os problemas que implicavam a sucessão de Dom Jorge de Lencastre. Problemas inclusivamente de segurança interna para o reino e de não aceitação por parte da nobreza de que o bastardo real subisse ao trono quando havia Dom Manuel, Duque de Beja, na linha da sucessão. E Dom João II, muito empurrado por Dona Leonor, que adorava, e muito aconselhado pelo cardeal de Alpedrinha, que ele muito respeitava, acabou por nomear Dom Manuel, Duque de Beja, para lhe suceder no trono de Portugal. Talvez que justificasse aí a conversa que teve com ele, quando em Setúbal, diante do cadáver de Dom Diogo, Duque de Viseu, o fez Duque de Beja e lhe disse que lhe queria como a um filho. Em Alvor, no dia 25 de outubro de 1495, morria o homem que venceu o Cabo das Tormentas e o Oceano Atlântico e a costa africana, e que manteve em respeito a poderosa Espanha e que levou o prestígio de Portugal a pontos onde nunca tinha ido. O homem que foi o ilustre comandante da Cavalaria de Toro, que tanto mitigou a derrota. Aquele que teve a arte de assinar o Tratado das Alcáçovas e o gênio do Tratado das Tordesilhas. Morria um dos maiores, se não o maior, monarca português. Dobraram então o Cabo da Boa Esperança e chegaram à Angra de São Brás, já no Índio. Aí queimou-se a nau de mantimento, como
constava do planeamento da viagem, e seguiram até ao Rio do Infante. Uma grande tempestade fez desarvorar a nau de Nicolau Coelho, mas voltou-se a reunir a esquadra. Do Rio do Infante ao Rio dos Bons Sinais. E no Rio dos Bons Sinais começaram a ter conhecimento de que havia um grande comércio. Ali já tiveram a noção, porque já começaram a encontrar comerciantes que vinham do outro lado do Índico. Rumaram a Moçambique. Em Moçambique ouviram falar do turco, ouviram falar da sua força. Meteram pilotos e também meteram a traição a bordo. E um dos pilotos, arrependido de ir fazer destroçar a frota portuguesa contra as rochas, decidiu confessar a traição, foi punido por Vasco da Gama, mas levou-os a Mombaça e a Melinde. E em Melinde estabeleceu o Gama uma aliança. O rei de Melinde gostou tanto dos portugueses que deu ao Gama o anel que tinha no dedo. E estabeleceu com ele uma aliança e deu-lhe um piloto. O piloto que finalmente conduziu a esquadra a Calicut, onde a esquadra chegou em 20 de maio de 1498. Tinha Vasco da Gama concluído o grande sonho. Estava descoberto o caminho marítimo para a Índia. 8 de março de 1500. Também aqui de Belém sai uma esquadra. Com grande pompa e circunstância, era a segunda esquadra para a Índia. Comandava Pedro Álvares Cabral, da família do lendário Gonçalo Velho Cabral. Levava com ele 13 naus, grandes capitães, Simão de Azevedo, Nicolau Coelho, Bartolomeu Dias, Gaspar de Lemos. Mas ia também com ele Duarte Pacheco Pereira. Era escrivão da Armada Pero Vaz de Caminho. E é através da carta de Pero Vaz de Caminho que se conhece o que foi essa viagem. Essa viagem extraordinária que tinha como destino a Índia. Tinha como destino o castigo do Samorim. Tinha como destino carregar as naus com as especiarias. Era a afirmação da descoberta do caminho marítimo, era a presença da força portuguesa na Índia. Mas era só isso. Havia várias instruções. Eram instruções secretas. O segundo grupo de instruções soube-se. O primeiro nunca se soube de que é que constava. O que se sabe é que eles rumaram daqui, de Belém, a Cabo Verde, a São Nicolau. E que em Cabo Verde seguiram as instruções do Gama, que os mandava tomar ventos muito largos, em mar muito largo, para aproarem ao Cabo da Boa Esperança. Será que aí houve a intervenção de Duarte Pacheco Pereira? Será que aquilo que Pero Vaz de Caminha diz para o rei que se cumpriram as instruções de Vossa Alteza, como então se chamava o rei, que se cumpriram as instruções e que essas instruções resultaram em que no dia 21 de abril, navegando para o mar largo para apanhar os ventos, se encontrou no mar grande quantidade de ervas e madeiras e que no dia 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, se viu terra. Um grande monte redondo, a que se chamou Monte Pascoal, estava-se na época da Páscoa. A terra chamou-se Terra de Vera Cruz, ao sítio onde aportaram Porto Seguro. E mandava-se dizer que havia indígenas que eram tímidos, pacíficos, que viram de longe
a missa rezada na praia, a imposição do nosso padrão de descoberta. Quem trouxe a notícia a Lisboa foi Gaspar de Lemos. É curioso que essa terra era precisamente aquela que Duarte Pacheco Pereira tinha visto. E essa terra era a que estava no mapa de Bisagudo, consoante o cosmógrafo João Marinho disse a Dom Manuel. Depois de terem descoberto as ilhas de Tristão da Cunha, depois de terem navegado na costa de Madagascar e terem tomado Oja e Brava e terem tomado Socotorá, dividiram-se as duas forças. Tristão da Cunha seguiu para a Índia e com 5 naus, Afonso de Albuquerque rumou a Ormuz. O sonho de Afonso de Albuquerque chamava-se Império da Índia, Império do Oriente. E para o conseguir, ele tinha que submeter todos os soberanos da maior importância à vassalagem do rei de Portugal. Tinha que tomar os portos, tinha que controlar o comércio, tinha, afinal de contas, que conseguir uma riqueza sem par para Portugal. Tomou Mascate, rumou a Ormuz, fundiu diante de Ormuz, conseguiu a vassalagem do cheque persa de Ormuz, que se traduziu no pagamento de um pesadíssimo tributo, e ali mandou construir uma fortaleza dominando a saída do Golfo Pérsico. Mas Ormuz era tributária do sultão da Pérsia, e o sultão da Pérsia mandou um seu delegado para receber o tributo. Esta passagem da história de Albuquerque é famosa. Afonso de Albuquerque recebeu o enviado do sultão da Pérsia na nau almirante. Recebeu-o com toda a pompa, mas a coberta da nau estava cheia de pelouros, coraças, espadas, armas de toda a espécie. E Afonso de Albuquerque olhou para o persa e disse-lhe assim: esta é a moeda com que o rei de Portugal paga os seus tributos. E o persa percebeu perfeitamente. Dom Manuel I, o Venturoso, que morria no apogeu da fama de Portugal, dominou como rei tudo quanto quis. Encontrou muita coisa feita, não há dúvida nenhuma, e nisso foi extraordinariamente venturoso, mas também houve muita que ele fez. Não soube, no entanto, ser grato. A forma como tratou Duarte Pacheco Pereira, o Aquiles lusitano, para já não falar de como tratou Afonso de Albuquerque, o homem que fez o Império girar em torno de Goa, no Triângulo, esse triângulo estratégico com que dominámos o Oceano Índico.
Fernão de Magalhães. No entanto, este homem, tão controverso, foi marcante na forma como os problemas judaicos foram tratados pelos portugueses. Por um lado, abrindo aos judeus a possibilidade de ficarem abraçando a religião cristã. Esta figura controversa ocupa um lugar brilhantíssimo na história. Não deixa de ser controverso pelo facto de ocupar esse lugar brilhantíssimo e vice-versa. Mas aqui, onde estamos agora, nos Jerónimos onde repousa, nos Jerónimos que mandou construir como símbolo da epopeia a que presidiu, paira o espírito de Dom Manuel. E paira com ele o ponto mais alto da história de Portugal. A riqueza, os tesouros que vinham da Índia a bordo das naus, conduziram ao sonho à miragem do Oriente, os fundos da Índia. Aquela miragem que nós podemos dizer que foi o sorvedouro do potencial humano da pátria. Porque por trás de toda aquela maravilha, que aqui atraía artistas, mercadores, financeiros, estudantes, os homens mais ricos que havia na Europa de então e que vinham à procura aqui em Lisboa de fazer os seus negócios. Mas os naturais do reino, que o abandonavam, na busca, tantas vezes, de um sonho que não chegavam a concretizar, iam esvaziando o sagrado potencial humano da nação portuguesa. Era o abandonar, o desertificar os campos. E ao desertificar os campos, as terras não eram amanhadas. E se as terras não eram amanhadas, o país não produzia ou produzia muito pouco. E se não produzia ou produzia muito pouco, tinha que importar cada vez mais. E se tinha que importar cada vez mais, tinha que pagar o que importava e o tesouro estava cada vez mais magro. E esta era a realidade. A realidade que estava por trás de toda aquela fachada brilhantíssima e que tudo atraía a Portugal. Camões não só salvou os Lusíadas, como os deixou como a herança imortal que deixou a um povo inteiro, para não dizer à humanidade. Boémio, turbulento, brigão, arranjando amigos e inimigos com uma facilidade extraordinária, assim levou Luís de Camões a sua vida. Não foi um favorecido da sorte. Ele, que está imortalizado no mundo inteiro e sepultado aqui nos Jerónimos, morreu pobre. Dizem que tinha uma boa ajuda económica que tinha sido dada por Dom Sebastião. Se é verdade ou lenda, não se sabe. Que também Filipe II procurou a sua mãe para lhe dar a ajuda que Camões recebia de Dom Sebastião. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas onde todos são unânimes é na imortalidade que ganhou o homem que, quando em 10 de junho de 1580 fechava os olhos, dizia: morro com a pátria. Onde é que está a lenda? Onde é que está a verdade? O que é que sucedeu nesse pandemónio que se levantou aqui, neste sítio do campo de batalha de Alcácer Quibir?
naquele 4 de agosto de 1578. Todos são unânimes em dizer que Dom Sebastião esporeou o cavalo e lançou-se para o meio da multidão do inimigo, na mão a espada de Afonso Henriques, talhando o caminho e que desapareceu na voragem. A catástrofe foi total. A derrota foi esmagadora. É a pior derrota da história de Portugal. Milhares de prisioneiros, entre os quais correu o boato, a voz, de que o rei tinha conseguido fugir e de que, na noite da batalha, à Praça da Arzila tinham chegado 4 cavaleiros e que um deles era o rei. E que o governador da Arzila dizia que sim, tinham chegado cavaleiros à Praça da Arzila, mas que eram só 3. Mas eram 4, eram 3. O rei fugiu, morreu. Os marroquinos, aqui neste campo, embalsamaram um cadáver diante dos prisioneiros portugueses e disseram-lhes que era o cadáver de Dom Sebastião. Essa notícia chegou a Portugal numa carta escrita por Belchior do Amaral, que levou, aliás, a que subisse ao trono o cardeal rei Dom Henrique. Neste campo ficava a herança de Dom Sebastião. Um país economicamente destroçado, militarmente varrido do mapa, estruturalmente desmoralizado, completamente de rastros, sem um sucessor, um herdeiro da coroa digno desse nome e que pudesse dar continuidade à dinastia. Realmente, Dom Sebastião tinha deixado a Filipe II de Espanha um grande rei. Estamos à porta do período mais negro da história, o mais triste, o domínio castelhano. E há uma figura que eu considero que foi rei de Portugal. Não estou sozinho nessa consideração, mas muitas pessoas que eu admiro, que leio e com as quais em muitas coisas concordo, não o consideram rei de Portugal. Eu refiro-me a Dom António Pereira de Corado. É verdade que praticou alguns atos de soberania, até a colher moeda, mas também é verdade que nunca foi aclamado em cortes, foi aclamado pela população em Santarém, mas isso não tem valor jurídico para Portugal. E, não tendo sido aclamado em cortes oficialmente, nunca foi rei. E, portanto, eu creio que não devia ser considerado como rei. Mas uma coisa eu gostava de saber a sua opinião. Considerou um patriota? Sim, claro, e sacrificou-se para defender uma causa muito difícil contra a opinião, enfim, geral da época, nomeadamente na Europa, de que essa resistência que era inútil e não servia para nada.